Boa noite, minha gente. Bom dia ou boa tarde, assim que seja o momento que vocês abrirem, né? Hoje nós vamos continuar nosso conteúdo sobre soluções, né? As soluções, como vocês já viram, são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias, né? E essas misturas, vejam só, eu coloquei logo aqui no primeiro slide, mostrando para vocês o seguinte, que aqui é o mar, aí tá todo mundo com saudade de ir à praia, não é isso? Todo mundo com saudade de sair de casa, mas nós estamos vivendo é um momento diferenciado, é um momento de quarentena, devemos nos proteger e proteger o próximo, né? Então é o seguinte, o mar é uma solução natural, onde eu tenho a água com sais dissolvíveis, o cloreto de sódio, o cloreto de magnésio e outros, né? E o de maior valor comercial está sendo, hoje, o cloreto de sódio, né? Então, veja o seguinte, nós sabemos que a água do mar é uma solução. Então, o que seria a solução? Mistura homogênea de duas ou mais substâncias, não é isso? Então, continuando aí, nós percebemos o seguinte, que vamos entrar no conteúdo de diluição das soluções, mas vamos relembrar aqui o que é que significa a diluição de uma solução antes que a gente entre no conteúdo em si, a gente vai ter que dar uma lembrada rápida no que seria as concentrações, que seriam, no caso, as concentrações das soluções. A concentração comum é uma razão entre a massa do soluto e o volume da solução. Então, a concentração comum, a massa em gramas e o volume em ml ou mililitros, eu posso ter também a massa em gramas e o volume em litros, seria gramas por litro. Se a massa for em gramas e o volume em mililitros, vai ser gramas por mililitro. Então, no caso, se eu tiver que transformar as concentrações já fornecidas de gramas por ml para gramas por litro, basta multiplicar o valor por 1000. Se eu quiser o inverso de gramas por litro para gramas por ml, basta a gente dividir o valor por 1000 e vice-versa. Vocês viram também, né, antes dessa quarentena, que temos também a densidade. A densidade é a massa do soluto, que é M1, mais a massa do solvente, que é M2, dividido pelo volume. São concentrações diferentes. Porém, as unidades podem ser as mesmas, gramas por ml e gramas por litro. Aí vem também a noção de título, que é o título em massa, né? E o que seria esse título em massa? É a razão entre a massa do soluto, que é o M1, dividido pela massa da solução, que é M1 mais M2. Isso aí é o título em massa. Se a gente quiser fazer o estudo do título percentual, basta a gente multiplicar o valor do título em massa, que não tem unidade, porque a gente divide grama por gramas, e aí a gente multiplica por 100%, é o título percentual. Dando uma ideia no dia a dia, o que seria esse título percentual? Você tem um vinagre, né, em casa, que utiliza lá nos temperos, né, para salada de vegetais, o que for. Você usa o vinagre, é uma solução que contém 5% de ácido acético em água. Ou seja, se eu tenho 1 litro de vinagre, que são 1000 ml, aí eu vou ter 5% do ácido acético em 1000 ml de solução. Significa dizer, você vai tirar 5% de 1000, vai dar quanto? 5% de 1000 vai dar quanto? Então, é essa a ideia aí. Então, se eu tiver 100 ml, 5% vai ser quanto? Então, se for 100 ml, eu tenho 95 ml, desculpa, 95 ml de água para 5 ml do ácido acético. Essa é uma solução, tá certo? Então, essa é a ideia aí, tá certo? Então, é como se fosse 1 litro de vinagre em 1000 ml, eu tenho 950 ml de água e 50 ml de ácido. Então, essa é a ideia que fica. Aí vem também a noção de concentração molar, né? Ou concentração em mol por litro, não é isso?
Então, veja essa ideia aí. Concentração em mol por litro é a molaridade, que é aquele Mzinho esquisito, né, que a gente chama, que é igual a razão, o número de mols N1 sobre o volume da solução. O mol vai ser a unidade mol, no caso, que é calculada a partir da razão entre a massa do soluto M1 minúsculo dividido pela massa molar do soluto, né? Então, essa é a ideia. Bom, mas o que é que significa diluir uma solução? Diluir uma solução significa adicionar ela mais solvente puro. Então, o que é isso no dia a dia? Vamos supor que você vá preparar um café em casa e você não tem muita habilidade em preparar o café. Então, você pega um vasilhame para botar água para ferver, uma capacidade para 500 ml e você coloca os 500 ml. Ferveu ali, aí você vai colocar o pó do café, após a fervura, para fazer esse café e coar, num coador de pano, de papel, como você desejar. O que é que vai acontecer? Você colocou, vou dar um exemplo assim grosseiro, 6 colheres de sopa cheias de café em 500 ml de água. Coou o café e na hora de provar, percebeu que o café estava dando um travo, estava muito forte. Então, ele está muito concentrado. Então, a massa do soluto está sendo muito maior do que o que deveria. Então, eu deveria colocar, vamos supor que 4 colheres de sopa cheia, eu coloquei 6. Coloquei 2 a mais. Aí eu perdi o meu café. Aí onde entra o problema da diluição. Eu posso conservar a mesma massa do soluto, porém, o volume inicial vai ser diferente do volume final e a concentração inicial vai ser diferente da concentração final. Então, quando eu vou diluir, eu aumento o volume dessa solução, certo? Na diluição, aumenta-se o volume dessa solução. Então, é o seguinte, gravem isso. Diluir significa aumentar o volume da solução, né? Então, diluir, você aumenta o volume da solução. Então, é o seguinte, conservando a massa do soluto. Então, essa é a ideia que vai ficar. Então, acompanhando aqui, nós vamos ter o seguinte, a fórmula que a gente utiliza para resolver, ela é bem simplificada. Nós vamos ter que o volume inicial vezes a concentração inicial é igual ao volume final vezes a concentração final. Ou seja, por que não aparece o valor da massa do soluto? Porque a massa permanece a mesma. Eu apenas acrescentei água. Então, eu aumentei apenas o volume. E, em consequência disso, eu modifiquei a concentração. A inicial é mais concentrada, mais forte. E a final é mais diluída, mais fraca. Então, essa é a ideia que a gente tem e correlaciona ao dia a dia aí, nessa diluição de soluções, né? Então, a gente viu essa noção inicial, mas tivemos que entrar nesse processo aí de quarentena e nós estamos retomando aí para vocês terem uma visão geral, né, desse conteúdo aí, para que nas próximas aulas a gente possa vir a trabalhar cálculos, né, isso envolvendo essas noções aí prévias, né? Adiantando aqui, eu coloquei alguns exercícios resolvidos para a gente acompanhar a aplicabilidade desse conteúdo, tá certo? Então, coloquei aqui o seguinte, o volume e a concentração de uma solução são inversamente proporcionais, ou seja, se eu tenho um volume inicial 100, meu volume final vai ser 100 e pouco, 200, vai aumentar. Se eu tenho uma concentração em mol por litro inicial 0,5, a outra vai ser menor, ou vice-versa. Aumentando o volume, diminui a concentração. São inversamente proporcionais. Olha um exercício resolvido aí do que havia falado. Diluindo-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração, ó, C. Quando for gramas por litro, é o valor de C. Quando for ml, é o valor do volume. Então, C e V.
Então, concentração em gramas por litro, que é o C, e o volume em ml. Então, diz assim, quando diluído-se 100 ml de solução de cloreto de sódio de concentração igual a 15 gramas por litro ao volume final de 150 ml, qual vai ser o valor da nova concentração? Bom, ele deu o volume inicial, que é V, que é 100 ml, deu a concentração inicial, que é 15 litros, aí deu, né, 15 gramas por litro, desculpe, deu o volume final, que é 150 ml, quer saber o volume da concentração, quer saber o valor da concentração final. Que volume, rapaz? Quer saber o valor da concentração final. Então, basta a gente fazer o seguinte, multiplicar 100 por 150 vai dar 1.500, e o que está sendo multiplicado pela incógnita ou variável aqui vai ser dividido. Então, 1.500 dividido por 150 dá um valor de 10 gramas por litro. Então, esse é o valor da concentração final. Então, basta utilizar essa forma. Então, ele provou que na diluição, se eu tenho um volume inicial de 100, o volume final ficou de 150, maior. Se eu tenho uma concentração inicial 15, então a concentração final vai ser menor. Então, foi quanto? Daí, então, aumentou o volume, diminui a concentração. Reprisando, numa diluição, chega-se à conclusão que o volume e a concentração são inversamente proporcionais. À medida que cresce o volume, diminui o valor da concentração. Não importa que seja concentração comum ou concentração em mol por litro. O que importa é que vocês tenham essa visão geral, certo? Desse passo a passo dessa diluição. Bom, coloquei aqui mais uma questão para a gente dinamizar. Deixa eu afastar um pouquinho isso aqui. É rapidinho, gente. Então, para a gente dinamizar, então coloquei aqui mais uma concentração aqui, né, da diluição aqui, de soluções, mais um exercício. Então, vou colocar aqui em tela cheia para a gente captar melhor. Então, ó, veja o seguinte, desculpe aí ter voltado aqui rapidinho, para voltar isso acontece em aulas ao vivo e ao show, né? Que volume de água se deve adicionar a 250 ml de solução com 2 mol por litro de hidróxido de sódio, a fim de se obter uma solução final com molaridade igual a 0,5 mol por litro. O que é isso? O que ele forneceu aqui? Ele deu o volume que deve ser, ele quer saber o volume que deve ser adicionar a 250 ml. Então, ele deu o volume inicial. Ele deu a concentração em mol por litro, concentração em quantidade de matéria, aquele Mzinho, que é esse aqui, 2 mol por litro, é essa concentração inicial e aqui é o volume inicial. E ele quer obter uma solução de concentração final igual a 0,5 mol por litro, mas quer saber qual vai ser o volume de água acrescido aí. Então, no cálculo, tenham muito cuidado aqui, ó. Ele diz assim, note que esta questão pede o volume de água a ser adicionado pela relação. Volume 1 vezes molaridade 1 é igual a volume 2 vezes molaridade 2. Então, inicial e aqui, final. O volume inicial é 250 ml. Eu não preciso transformar, nesses casos, em litros. Ele já vai direto. Então, 250, que é o volume inicial, vezes a concentração molar inicial, vai ser igual ao volume final que eu quero obter, vezes a concentração final. Multiplicando, isso aqui deu 500, dividido por 0,5 deu 1.000 ml. Bom, esse é o volume inicial, mas o que ele quer saber, qual foi o volume que foi adicionado de água para obter isso aqui, ó, esse volume final. Então, é bem simples. 1.000 ml deve ser o volume final da solução. Então, considerando que o volume inicial já é de 250 ml, então, o volume que foi adicionado de água vai ser esse volume final, que foi 1.000 ml, menos 250 ml, que era o inicial, que deu um valor de 750 ml de água que foi adicionado. Então, o valor da água adicionado foi 750 ml. Mas se na questão eu estivesse pedindo apenas o volume final, terminava aqui.
mas ele quer saber qual foi o volume de água adicionado. Então, vai ser o volume final menos o volume inicial, que dá 750. Pense que fica aí uma dica bem boazinha aí para a gente trabalhar questões e não perdê-las, né? Então, veja aqui, quando se tem a ideia de se misturar duas soluções que pertencem, ou seja, que têm o mesmo soluto. Eu tenho uma concentração A no laboratório, numa prateleira lá, né? Numa bancada, no caso. Eu tenho a solução A, que ele tem massa do soluto 7 gramas, ou seja, de cloreto de sódio, NaCl. Um volume de 100 ml aqui. E uma concentração em gramas por litro de 70 gramas por litro. Aí vou ter uma solução B já preparada também, que foi colocado 8 gramas de cloreto de sódio num volume de 200 ml e com a concentração deu igual a 40 gramas por litro. Veja que eu tenho concentrações diferentes, volumes diferentes e massas diferentes. Quando eu misturo essas duas soluções, vai acontecer algo. E o que é esse algo aí? É uma nova solução, vai ser formada. Eu vou adicionar uma solução à outra, aí faz uma mistura. Eu vou ter uma nova massa, eu vou ter um novo volume, eu vou ter uma nova concentração. Então, para saber como calcular, usamos essas formas. A concentração 3, que é dessa. Aqui vai ser 3, aqui vai ser 1 e aqui vai ser 2. Concentração 3, desculpe. Concentração 3 vai ser uma razão entre a concentração 1 vezes volume 1, que é da primeira solução, a solução A, mais a concentração da solução B vezes o volume da concentração B, e é da solução B, no caso, dividido pelo volume final. Mas o volume final é o mais fácil, gente. Porque aqui eu não vou trabalhar massa, eu vou trabalhar V e C, volume e concentração. O volume final vai ser a soma de 100 ml mais 300 ml. Isso aí é o simples. Só que as concentrações é que a gente vai fazer nesse cálculo aqui. Faz-se as multiplicações, soma. O volume final aqui vai ser 300 ml. Somou aqui, dividiu, é o valor da concentração da solução 3. Vamos para um exemplo prático aqui. Nós temos aqui, ó, o primeiro exemplo. Misturamos, né, ou misturam-se 50 ml, no caso, de uma solução com 3 gramas por litro de HCl, que é o ácido clorídrico. Então, ó, volume inicial, concentração inicial, ou concentração, volume A, concentração A. Com uma solução de 150 ml, que é a concentração B, que é o volume B, no caso, de uma solução com 2 gramas por litro, que é a concentração da solução B, do mesmo ácido. Qual é a concentração da solução resultante? Usando a fórmula. Concentração 3 vai ser o valor da concentração A, que é 3 gramas por litro, vezes o volume da concentração A, que não precisa transformar, certo? Mais a concentração da solução B, que é 2 gramas por litro, vezes o volume da concentração B. E isso vai dar quanto? 3 vezes 50 mais 2 vezes 150, dividido pelo volume final, que é 50 mais 150, que dá 200. Então, 3 vezes 50 dá 150, mais 300, né? Então, 450 dividido por 200 dá 2,25 gramas por litro. Isso é a solução final, né? A concentração final 3. Se for em molaridade, ó, quando eu boto esse 2,9 m é mol por litro, 2 m é mol por litro, é a mesma coisa. Então, se eu quero encontrar a molaridade da concentração 3, vai ser a molaridade da concentração 1, que foi igual a quanto aqui? 2 molar ou 2 mol por litro. E o volume 1, que foi quanto? 150. Só que ele quer o seguinte, ele quer qual o valor da molaridade inicial, que aqui, na verdade, ele deu o seguinte, ó, 150 ml do ácido clorídrico de molaridade desconhecida são misturados a 350 ml de ácido clorídrico a 2 molar, dando uma solução de 2,9 molar. Qual é a molaridade inicial? Então, ele deu essa molaridade final, que é 2,9. Ele quer saber essa molaridade A ou 1. E ele tem o volume 1, que é 150. Ele tem a molaridade 2, que é 2 mol por litro. E ele tem o volume 2, que é 350 ml. Somando o volume, né, da solução 3, vai ser 150 mais 350, que dá 500. Fazendo as multiplicações, eu tenho o valor de x. Então,
2,9 vezes 500, né? É igual a x vezes 150 mais 2 vezes 350, que é 700. Quando se faz o cálculo do valor de x, vai dar igual a 5 mol por litro. Então, essa é uma noção de diluição de soluções, não é, gente? Uma noção prévia de diluição de soluções que a gente vai estar acompanhando na próxima aula com fé em Deus, né? E uma boa noite para todos, ou bom dia, ou boa